Eu gosto muito desse conto da Vassalissa para o trabalho dentro da educação perinatal. Existem vários elementos dentro deste conto que a gente pode usar para começar a entender e relacionar com o que a gente enfrenta, né, de desafios durante uma gestação. E uma das coisas que eu mais gosto que esse conto traz é justamente no início, quando a Vassalissa recebe a boneca, né? Então, o que significa essa boneca, né? Essa boneca, ela recebe da mãe, né? A mãe biológica que tá no leito de morte, então ela recebe essa boneca e tem a mesma característica dela, né? E aí ela fala, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, consulta a boneca. Então, o que é? Nada mais, nada menos do que a intuição, né? É como a gente arquetipicamente está representando a intuição feminina, né? A intuição que é muitas pessoas falam que é o sexto sentido, algumas pessoas, né, tentam falar que isso é uma característica mais feminina, que as mulheres têm mais intuição aguçada do que os homens, mas enfim, isso todos os seres humanos, né, têm as intuições. E então o que eu queria que a gente falasse um pouco é a respeito dessa intuição nesse momento de gestação. Quando a Vassalissa ela se encontra, né, numa situação em que ela tem que tomar uma decisão, para que lado eu vou, né? O que eu faço agora? Será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que eu vou por esse caminho? Será que eu pergunto? Será que eu encontrei a casa certa? A pessoa certa? E aí, a nossa tendência como às vezes a gente se distancia, né, dessa nossa intuição, a nossa tendência, então, procurar as respostas nos lugares variados, né? Então a gente busca a opinião de várias pessoas, a gente pergunta para os familiares, para os amigos, para as pessoas que eu sei, que eu confio, que têm influência na minha decisão. E aí eu consulto tudo aquilo, né, exteriormente. Eu consulto as pessoas, consulto fontes de informação, né, que também nos ajudam a colher essas informações. Então são livros, são artigos, são revistas, são blogs, são estatísticas, né? Então o que é mais arriscado, o que é menos arriscado, o que é mais favorável, o que é menos favorável, e eu começo a ver então tabelas, gráficos, números, né? Então, às vezes a gente pode se basear, né, nesses dados para tomar algumas decisões. Sim, né? Quem nunca, né, tomou decisões baseadas numa lista de prós e contras. Então, tá, se eu vou mudar para aquela cidade, se eu vou aceitar ou não aquele emprego, se eu vou engravidar agora ou não. Então, enfim, todas são decisões que a gente precisa tomar. E a gente pode se basear, sim, nas tabelas, nos prós e contras, né? Então a gente tem essa maneira de tomar decisão baseada mais nessa percepção mental das coisas, nessa elucubração mental, né? Então é o neocórtex avaliando tudo o que é possível processar em nível mental, né? Em nível informacional e tudo mais. E muitas vezes o que eu vejo é que existe
primeiramente, um excesso de informações. As informações, elas chegam de várias maneiras, né? E muitas vezes a gente começa a rodopiar, então a nossa cabeça fica cheia de informações e aí a gente fala, nossa, mas o que eu faço com tudo isso, né? O que tem a ver comigo, o que não tem? Só que desde muito cedo nós somos ensinados enquanto cultura a tomar decisões racionalmente, né? É o que a gente é educado a fazer, a gente é ensinado a fazer. Olha, pensa bem antes de tomar essa decisão, né? Então, olha, pensa bem, a gente escuta desde criança, olha, pensa bem, avalia bem antes de tomar essa decisão, né? Então, acaba que a gente toma as decisões baseadas nesse nosso cabeção, na nossa razão, né? Na nossa mente. E aqui, quando a gente começa a falar da mulher selvagem, dos arquétipos feminino e das características, né, de que em alguns momentos da nossa vida pode parecer que a gente perdeu, né, essa conexão com essas qualidades tão preciosas do feminino. E a intuição é uma delas, a intuição que ela nesse caso, vem da mãe, ou seja, vem uma herança feminina, né? E vem dessa mãe que fala, olha, essa boneca tá aqui, ela existe, é para você pode consultá-la, né? Então, quando a gente fala de tomar as decisões baseadas na intuição, aí às vezes pode parecer até meio confuso, assim, então, nossa, mas que jeito de tomar decisão estranha, né? Como assim? E eu percebi que às vezes alguém me falava assim, Fabiana, o que você sente, né, em tal situação? E aí eu falava, eu sinto que pode ser um pouco difícil, eu sinto que talvez eu não vá gostar, eu sinto que esses remédios, essas medicações podem não ser boas para o meu bebê, né? Enfim, a gente tem esses parâmetros. E aí eu percebi que eu não sabia, né, responder essa pergunta assim, o que você sente sobre, né? Então, quando a gente fala a respeito de o que eu sinto sobre determinado assunto, não é o que eu penso a respeito de determinado assunto, porque a gente muitas vezes responde com o que a gente pensa sobre isso e não o que a gente sente. Então, a raiz do sentir, ela vem de um outro lugar. A intuição em inglês é guts, né? Então, guts em inglês é vísceras, intestino. Então, não é algo aqui, ó. Então vai vir uma revelação aqui, né? De uma iluminação, isso é uma intuição, né? Eu tinha um pouco disso, assim, dessa crença. E aí a gente começa a entender que a intuição, ela nasce em outro lugar, né? E nasce muito de um lugar que eu gosto de falar que é assim, é o que a gente tem de mais real e concreto, de mais incrível, que é o nosso corpo, né? É a pura presença, é o que sustenta o nosso ser neste mundo, o que dá assim casa para mim aqui agora, o que me dá casa, o que me dá eu, né? É o meu corpo. Então, nada mais real e concreto e confiável do que o meu corpo, né? Então, quando a gente fala em intuição, muitas vezes é assim, é um frio na barriga, é um arrepio na perna, é um arrepio no braço, um arrepio no cabelo, né? Dá uma arrepiada. É
uma sensação na boca, às vezes alguma coisa no peito, na respiração, alguma coisa nas pernas que eu sinto, né? Que, nossa, mas isso aqui tá me deixando com a perna meio estranha, né? Então, é a gente escutar as informações que estão vindo aonde de mais confiável e mais incrível e mais potente que existe, que é o corpo, né? Então, assim, enquanto eu tô falando aqui, ou enquanto eu tô escutando alguém, eu tô sabendo aqui como que tá o meu corpo agora. Tô sentindo um frio, tô sentindo um calor, tô sentindo que, nossa, que bom, tá gostoso escutar, minha respiração fica boa quando eu escuto, né? Meu ser, ele fica em paz quando eu escuto, quando eu entro nessa frequência. E às vezes, pelo contrário, né? Eu sinto alguma coisa estranha, mas eu falo, não, mas racionalmente é pra tá tudo bem. Mas o meu corpo tá dando sinais de que, putz, não é muito bem esse caminho, né? O corpo, ele começa a falar, ele começa já a dar os sinais. E aí que também a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar atento ao que o meu corpo tá falando em cada situação.